vamos embora. Então tá, artigo 7º, acrescentar um artigo, o artigo 8º da Lei 13954 passa a vigorar acrescido de um novo parágrafo, e é basicamente a mesma coisa para o QTA, tá? Só que aqui é mais fácil um pouco, tá? Assegurado aos militares do quadro de taifeiros, beneficiado pela Lei 1258, aplicação do disposto do parágrafo 4º deste artigo que eu digo é lá da Lei 13954, a partir ali eu coloquei uma data que é aquela data negociável, a graduação superior, cujo acesso tenha sido obtido conforme estabelecida na referida lei e no decreto que regulamenta, tá? Considerando como graduação atual do militar. Deixa eu traduzir isso aqui, que só lendo isso aqui fica difícil mesmo. Lá no artigo 8º tem o parágrafo 4º, que diz assim: é considerado para aplicação do adicional de disponibilidade a graduação atual do militar que ele obteve na ativa, e não serão considerados. Aí tem 3 incisos. Um é benefícios obtidos na forma da lei, outro é recebimento de proventos no grau hierárquico superior na forma da lei, e o terceiro é recebimento de pensão de grau hierárquico superior conforme benefício da Lei 3765. Tá? O inciso 1 tá, trata de alguns benefícios que o militar possa ter recebido, né, em decorrência de alguma lei, que cai exatamente no caso dos QTA. Tá? E o inciso 2 é a questão do posto acima. Então, por exemplo, o militar que, no caso do QTA, eles não estão dando adicional de disponibilidade de sub para o pessoal, porque falam, não, você só foi a sub quando você foi para a reserva e se enquadrou na 1258. Então, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: aqueles incisos ali, ele fala bem claro, benefício concedido na forma da lei. Tá? Só que no caso do QTA, eles não receberam benefício, eles receberam uma reparação de direito. Então é muito injusto o QTA, que ele terminou o tempo dele como 1S, como 2S, porque a FAB fez aquele rolo danado e não promoveu os caras a sub. Então é muito injusto dar 20%, dar 26%, dar 12%, sei lá quantos por cento, em vez de dar os 32%. Então tem que considerar a ideia que se considere a graduação que ele obteve na 1258, porque não é um benefício, mas sim uma reparação de direito. Tá? É parecido, tá, com a situação anterior, só que assim, como eu disse antes, é uma situação mais fácil. Isso aí se enquadra naquilo. Quem pode mais, pode menos. Aqui a gente... eu já estou pensando até, em vez de, por exemplo, aquele parágrafo único do artigo anterior, ou essa alteração aqui na Lei 13954, fazer a alteração lá na 12158 para dizer isso aqui é uma promoção em ressarcimento de preterição, certo? Ou seja, não vai ser mais um benefício concedido na forma de uma lei. É uma reparação de um direito, uma promoção em ressarcimento de preterição. A gente é que fala benefício por uma questão de usar uma palavra, mas ela não é uma... reparação de direito. Isso é muito claro. Ela não vem escrito benefício, entendeu? É. Quer ver outra coisa? Os militares foram promovidos a suboficial, estavam como 3S, como taifeiro mor. E como tinha mais de 30 anos em 2020, pela medida 2215, ele, olha só a interpretação da FAB, deu a ele o soldo acima. Entendeu? Ele foi a suboficial porque tinha 21 anos, e como ele foi colocado na reserva como suboficial, deram ele o soldo acima. Você vê como é que é uma questão de interpretação? Por exemplo, tudo isso poderia não estar acontecendo se a FAB tivesse falado assim, não, paga os 4%. Exatamente. Pô, olha só. Né? Era uma interpretação, mas não foi Vamos lá, dado. então, pessoal. Fechou aí, 27? Vamos para o oitavo, então. Isso aí tá legal, eu não tenho muita contrariedade disso, não, Binho. Daqui para diante é mais tranquilo. Caput no caput do artigo da lei, artigo 20 da Lei 13954, passa a vigorar com a seguinte redação: será concedido, a partir de a data que é negociável, o adicional correspondente a 5% do valor do soldo, independente de posto de graduação, ao pensionista, ex-combatente anistiado, cuja pensão, vantagem e reparação tenha sido concedida. Aí tem aquela série de leis.
Esse artigo na Lei vários. 13.954, ele veta o ACDM para esses anistiados e ex-combatentes. Isso. E a minha ideia é dar pelo menos 5%. Não, vamos ver isso. Aí alguém tem Então, alguma especialista, alguém quer falar alguma coisa desse artigo isso aí? é uma proposta de PL, né? É projeto de lei. Tudo isso aqui, sendo que aquelas que nós vimos lá de adicional de habilitação, aí já vai na proposta de decreto, entendeu? E o adicional de habilitação ele pode ser reparado ali de imediato por uma portaria, por um decreto, ele já é mais direcionado. É equivalência de curso, né? É equivalência de curso. Vamos lá, Bim, então. A lei tem que ser PL. Todos Isso. esses são projetos de lei. Essa é uma proposta de PL. Artigo 9º. Os anexos 2 e 7 da Lei 13.954 passam a vigorar na forma do anexo 1 e 2 dessa lei. Aqui são, vou puxar aqui para os anexos, tá? Um anexo do ACDM, que eu não mudo em nada, eu apenas acrescento aqui os percentuais para o pessoal dos quadros de oficiais auxiliares, especialmente da FAB e da Marinha, que em alguns casos eles podem ficar com menos do que os 32%, tá? No Exército, todos eles que a O é só a partir de... Não, de ganho como subtenente, ganha os Isso, então 32. todos já têm os 32%. Mas no caso da FAB tem muita gente com 20%. Tá? Porque eles fizeram a prova como um S e na Marinha tem situações que eles fazem até como 3S ou 2S a prova. Então eles têm ali 12%, 16%, um percentual bem menor. Então a ideia é só trocar a tabela para acrescentar esses 3 percentuais. E a outra tabela é do escalonamento vertical, que isso aqui é só porque existem imprecisões, tá? Eu fiz as contas ali do valor do soldo com o valor do escalonamento e existem imprecisões matemáticas ali. Você põe na planilha, dá outro valor. Então a ideia é simplesmente trocar essa tabela, colocar mais 2 casas decimais para dar mais precisão matemática, que hoje em dia é tudo planilha, tudo computador, você não precisa esquentar a cabeça com isso, né? Então é só para, digamos assim, atualizar a questão da precisão mesmo, tá? Pode prosseguir? Acho que aqui